Não foi coincidência, apesar de eu mesmo ter feito o programa de culto e também o texto da mensagem, que eu fiz o texto aqui no início da semana e o sermão no final da semana. E hoje me deparei com esta aparente coincidência. O texto de nossa mensagem de hoje é justamente o Salmo 126, que já está transcrito em nosso boletim. Não foi proposital. Salmo 126, consolo para os que choram. É o tema do Salmo e é o tema também da nossa mensagem. Então, hoje você não vai precisar nem abrir o texto se você não quiser, porque você tem aí no boletim transcrito este Salmo 126. Mas se você tem o hábito de marcar na Bíblia, você pode abrir, não tem problema. Salmo 126, diz assim o texto: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O 4: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do regueiro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Senhor, santo é o teu nome, inerrante e inspirada é a tua palavra, alimento para as nossas almas, apta para dessedentar o mais íntimo do nosso ser. Carecemos de ouvi-la, carecemos de ser alimentados pelo Senhor, de sermos exortados, confrontados, educados na justiça, para que nos aprumemos diante do Senhor, para que andemos em novidade de vida, para que vivamos em esperança e de modo digno da vocação a que fomos chamados. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo aqui reunido. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Do Salmo 120 até o Salmo 134, eles têm um propósito muito similar. É por isso que eles, apesar de terem títulos diferentes, e esses títulos foram colocados muito depois, o que está em negrito, o que está aí na letrinha deitadinha em itálico, faz parte do versículo 1. Eles são chamados de os cânticos dos degraus, ou os cânticos das subidas, ou como na nossa versão, cântico de romagem. Eram hinos, cânticos próprios durante a peregrinação, que nós cantamos aqui, o coral cantou hoje, os peregrinos em Sião. As famílias do povo de Deus espalhadas lá naquela região da Palestina, ao menos uma vez ao ano, precisavam dirigir-se até Sião ou até Jerusalém, para tão somente lá prestar culto ao Senhor, ter comunhão, ter proximidade com Deus. Para muitas e muitas famílias, a jornada era penosa, a distância do lugar onde estavam para o alvo, para a meta final, era muito distante, muitos dias de caminhada, debaixo de situações adversas, de muitos perigos. Então o que eles faziam durante a caminhada?
eles recitavam estes salmos, eles entoavam estes salmos, e o conteúdo destes salmos era um elemento fundamental para nutrir a fé daqueles irmãos, para despertar neles o ânimo que de repente ou talvez já estivesse abatido. Quem já pôde viajar nos nossos dias de carro por algumas horas já sabe que, e eu já disse isso algumas vezes, os dias que antecedem a viagem são tão aprazíveis e a gente fica até ansioso. As crianças, se nós falarmos o dia que vai viajar, eles já nem dormem direito, a gente nem pode ficar falando muito. Aí começa a viagem, é uma alegria. Eu quando ia viajar, eu já queria começar a lanchar. Começava a viagem, o ônibus estava saindo da rodoviária, eu já pedia minha mãe para abrir o lanche. Era assim. É uma festa só, mas as horas vão passando e o tédio vai tomando conta. O ânimo vai se esvaindo. O ânimo vai se esvaindo e aquele ânimo inicial vai dando lugar agora à reclamação. Está chegando, pai. Está chegando, pai. Imagina você levar a família inteira, os idosos, os anciãos, as crianças de peito, dias dormindo ao relento, comendo pão dormido, bebendo água morna. Certamente alguém ia começar a desanimar, e o desânimo é contagioso. A desesperança é contagiosa. E de repente eu fico imaginando, o texto não diz isso tão claramente, a gente subentende, porque com o tempo eles pararam de fazer isso de maneira correta. E à medida que um começava a reclamar com o que estava próximo, o seu irmão, ele com o outro e com o outro, e coincidentemente alguém já estava meio desanimado, mas não falava, aí o outro que falou, aí despertava, e a murmuração e a reclamação, como era muito comum no meio daquele povo do passado, a murmuração começava a tomar conta, e até mesmo quem estava um pouco animado, vai cedendo e vai sendo contagiado. Mas pela graça do Senhor, alguém começava. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, alguém repetia o que ele falava. Vamos fazer um teste? Eu falo e vocês repetem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Estamos, não precisa repetir mais. Eu só gosto de repetir o texto bíblico, porque é pedagógico isso. Recitar o texto é pedagógico. Eu fico imaginando como que isso tinha um caráter pedagógico, como tinha um caráter profundo no coração das pessoas. Porque quem começava a recitar, quem começava a cantar, quem começava a disseminar a esperança, não está fazendo com que as pessoas olhassem para o aqui e o agora. É por isso que este salmo particularmente é um dos meus preferidos, não só aqui nesse grupo de cânticos de romagem, mas em todo o saltério, porque ele apresenta para nós 3 movimentos ligados ao tempo. O primeiro movimento é fazer com que aquelas pessoas que porventura se estivessem desanimadas, cansadas e abatidas, em primeiro lugar olhassem para o passado, e ao olhar para o passado aprendem uma verdade bíblica, uma coisa que eles precisavam fazer. Pode soltar aí, por favor. Relembrar os grandes e poderosos feitos do Senhor. Quem então começava a entoar este cântico ou recitá-lo em forma de decorado, está chamando a atenção para um movimento
um movimento que indica o passado. Vocês precisam olhar para o passado, para os grandes e poderosos feitos do Senhor, porque nos grandes e poderosos feitos do Senhor, realizados no passado, nós encontraremos o ânimo necessário, a fé necessária, o vigor necessário para continuarmos caminhando e caminhando e caminhando, por mais penosa e desafiadora que seja a nossa caminhada. Não há dor que não ceda, dor do momento presente. Não há desafio do momento presente que não ceda. Porque quando olhamos as circunstâncias, nós somos muitas vezes inclinados a duvidar do Senhor, a duvidar da sua grandeza, a achar que porventura Ele pode ter perdido o controle em algum momento. Ele pode não ter percebido, Ele pode não ter visto, ou se viu, Ele se descuidou de mim. Não é incomum, meus irmãos, o povo de Deus demonstrar, nos Salmos e em muitas outras passagens, demonstrar esse sentimento, como se o Senhor lhes tivesse abandonado, questionar onde o Senhor está. Nós encontramos o próprio rei Davi inquirindo o Senhor algumas vezes: onde estás que não me ouves? Porque o que ele estava vivendo exigia, de certa forma, que o olhar dele ficasse fixo naquilo. Me lembro, entre tantas outras passagens, uma das minhas preferidas, quando o profeta Isaías está justamente tentando despertar fé num povo combalido, num povo desanimado, num povo enfraquecido. E parte do enfraquecimento deles era porque eles achavam que Deus não lhes via. O profeta diz assim: por que dizes, ó Israel, e falas, ó Jacó, o meu caminho está encoberto, ó meu Deus? Como se tivesse alguma barreira que pudesse impedir o olhar do Senhor. Nada nem ninguém pode impedir o olhar do Senhor sobre nós. O mesmo Davi que faz esses lamentos diante do Senhor, expressando ali que está se sentindo meio abandonado, ele vai declarar depois um ensino precioso para nós: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à língua, Senhor, e Tu a conheces toda. Tal conhecimento é assombroso demais, é excelente demais para mim, não o posso atingir. E o mesmo profeta Isaías, que fala em tom de ironia: porque falas, ó Jacó, e dizes, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor. Ele em seguida diz assim: não sabes? Não ouvistes? Não vos tem sido anunciado desde o princípio que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e não se fatiga? Não, vocês precisam se relembrar dos seus grandes e poderosos feitos, porque é Ele quem faz forte ao cansado, é Ele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam renovam as suas, sobem com asas como? Correm e não correm e não se cansam, caminham e não se. Vamos chegar até Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E para confiar no Senhor é preciso relembrar os grandes e poderosos feitos do Senhor. Dentre muitos exemplos que eu poderia mencionar aqui, vou mencionar apenas dois personagens bíblicos que viveram situações, dois do Antigo Testamento e um do Novo, que viveram situações extremamente adversas. A caminhada deles, o deserto deles durou muito tempo. O primeiro deles não poderia deixar de ser Jó. O que Jó fez em meio aos desafios da vida?
Como que ele prosseguiu mesmo em situação tão precária? O que pôde ajudá-lo? Em 2 textos. O primeiro deles, ele faz a seguinte declaração: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, no final do livro, ele vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor não é insensível para que não possa sentir e perceber, não é cego para que não possa ver. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se eu não me lembrar dos poderosos, maravilhosos, grandiosos feitos do Senhor, eu serei como as ondas do mar agitadas pelo vento. Se as situações são favoráveis, eu estou muito bem, graças a Deus. Mas se o vento vira, se o vento fica contrário, e se eu não consigo seguir com a minha embarcação, então eu já me sinto mais desprezível de todos os homens. Era algo que Jó sabia, que ele relembrava em ocasião oportuna. Um outro personagem é o profeta Jeremias. O que será que ele queria dizer quando fala de trazer à memória o que lhe poderia dar esperança? Primeiro eu preciso mencionar, a de Jó não precisa, porque todo mundo sabe que Jó é até um estereótipo, um símbolo de sofrimento. Mas talvez não seja claro para muitos no caso de Jeremias. Jeremias, além de escrever o seu livro, escreve um outro livro chamado Lamentações de Jeremias. Apenas 2 passagens para mostrar para vocês que a caminhada dele estava extremamente penosa e que ele vive um desafio para a sua vida de fé extremamente, e essa palavra eu vou repetir muitas vezes hoje, desafiadora. Ele declara do que ele estava presenciando nos seus dias lá em Jerusalém. Ele diz assim: a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. 10 anos Nabucodonosor fez um cerco em Jerusalém. Acabou a comida, não tinha água. Nos versículos à frente ele diz assim: mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas, as vítimas da fome, se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. As mães matavam seus filhos para se alimentar deles. É nesse contexto de desgraça que o profeta confirma para nós esta verdade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele recorreu no passado, nos grandes e poderosos feitos do Senhor, para encontrar meios de continuar respirando todo dia, de levantar do seu leito todo dia e continuar a sua caminhada. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Porque não tem mais alento nenhum em lugar nenhum, não há nada que eu possa olhar que traga algum alívio. O meu único alívio é me lembrar que a minha porção é o Senhor. E o último exemplo, um do Novo Testamento, para confirmar a biblicidade desse ensino. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, provavelmente seu último escrito, deixando ali, ou resumindo ali, seus principais e preciosos conselhos ao seu discípulo na fé.
Ele avisa para Timóteo que sobreviriam tempos difíceis, porque os homens, entre outras coisas, seriam desafeiçoados e inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele passa uma lista longa: seriam caluniadores, desobedientes, arrogantes, irascíveis, etc, etc, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele vai dizendo desses tempos difíceis. Ele dá um conselho para Timóteo nesse aspecto: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O Salmo traz ainda um segundo movimento, o versículo 4, presente. Depois daqueles irmãos na caminhada olharem para o passado, eles então agora voltam-se para o presente com outro tipo de olhar. Antes, quando eles olhavam para as circunstâncias, desânimo, desalento, apatia. Mas depois de fazerem este exercício, eles voltam agora com outro olhar. Versículo 4, se você tem, vamos reler juntos, por favor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negev. Ante os desertos desafiadores da vida, nossos irmãos, ao relembrarem dos feitos poderosos do Deus eterno, sentiam-se agora confiantes. Se Deus abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto, e eles estavam se lembrando disso, se os sustentou com o maná por 40 anos, se os descedentou com água tirada da rocha, se suas sandálias não se gastaram nem incharam seus calcanhares, se Deus foi capaz de intervir daquela maneira, é capaz de restaurar a nossa sorte hoje. O Negev era uma região desértica boa parte do tempo, mas quando chovia na cabeceira daquele deserto, surgia no meio daquele poeirão todo um rio. Aquela sequidão toda dava lugar a um jardim florido. Se o Senhor é poderoso para transformar a realidade daquele deserto, é poderoso para transformar a realidade da minha vida. E eu recorro mais uma vez ao apóstolo Paulo para esta segunda premissa: o nosso olhar para o presente, o olhar do presente daqueles irmãos, era agora um vigor para a sua confiança renovada no poder transformador do Senhor. E o apóstolo Paulo, na mesma carta a Timóteo, ele diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Ou seja, o contexto era desfavorável. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele está falando no presente. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É preciso considerar o que o Senhor fez no passado como uma referência do que Ele é apto e capaz de fazer nos nossos dias. Adiantando, terceiro e último movimento. O primeiro olhar, os primeiros versículos, o povo olhou para o passado, relembrando os grandes e poderosos feitos do Senhor. Na metade do salmo, o olhar volta-se para o presente, permitindo confiança renovada no poder transformador do Senhor. E agora eles olham para o futuro, e é o nosso terceiro argumento: esperança no cumprimento das promessas de um Deus soberano. Eles ainda estão no mesmo contexto, eles ainda estão no mesmo desafio, sujeito ao mesmo cansaço. O cenário não mudou, eles não foram ali transportados do deserto que eles caminhavam. Jerusalém não ficou mais perto, porque agora eles estão animadinhos. Não é porque agora eles estão crendo um pouquinho mais no Senhor que o caminho ficou mais curto, ou que se instituiu naquela ocasião um transporte rápido.
Eles continuavam passando pelas mesmas adversidades, mas agora com o coração cheio de esperança. Os que com lágrimas semeiam, temos a convicção disso, temos esta certeza. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, o Deus que é a nossa cidadela, que é o arrimo da nossa sorte, é fiel para cumprir as suas promessas. Os que com lágrimas semeiam, os que andam penosamente na sua caminhada da fé, os que andam com as suas debilidades, limitações e sofrimentos na causa e nas coisas do Senhor, não permanecerão para sempre nessa condição. Se o alvo é Jerusalém, se a meta é o trono do Senhor, se o objetivo é aos pés do Altíssimo, nenhum daqueles designados para chegar lá, por mais tortuoso que seja o caminho, por mais estreita que seja a porta, mais apertado que seja o caminho, por mais montanhas que sejam necessárias transpor, ficarão pelo caminho. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que notícia maravilhosa! Que notícia preciosa! Quando você vê, por exemplo, pessoas que você ama, da geração anterior, quando você começa a ver os seus pais, por exemplo, envelhecendo, quando você começa a ver pessoas que você ama tanto, caminhando para os últimos dias da sua vida, quando você vai no hospital e vê que a pessoa amada está dando os seus últimos suspiros, ou mais até, quando você está diante de um caixão e uma pessoa que não pode mais responder aos seus afagos, não pode sequer olhar mais para você. Acabou. Acabou não. Não acabou não. Um hino que nós cantamos baseado nesse texto da carta de Paulo a Timóteo, um hino diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para até o dia final. Isso motiva, isso encoraja, isso alimenta a nossa alma. O propósito para as lágrimas do povo de Deus é para irrigar a semente que vai produzir frutos. A recompensa para o choro, de acordo com esse texto, é o júbilo da colheita. Para aqueles que depositam sua esperança no Senhor, o pranto não é sem sentido, o sofrimento não é sem propósito. Para os que esperam no Senhor, sua dor não é sem razão de ser. E todo o deserto terá fim. Para os irmãos que caminhavam naquele deserto, para chegarem a Jerusalém, para poder então estar com o Senhor, podiam ter certeza de que a sua jornada terminaria. Porque os que com lágrimas semeiam, quem sai andando e chorando, voltará com júbilo. Aplicando isso para nós, em algum momento a jornada da sua vida foi dura? Passou por algum deserto? Ou está passando por ele? Doeu? Ou está doendo? Foi difícil? Eu já vi expressões assim vinda do fundo da alma da pessoa, e eu estou lembrando de algumas aqui em particular. Fico comovido quando eu me lembro algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, que elas não podiam nem resumir o sofrimento que elas tinham, elas não podiam expressar o sofrimento que elas estavam tendo.
de ver aquele filho sendo sepultado. 2 expressões eu ouvi algumas vezes no meu ministério. 3, está muito difícil. Está muito difícil. Foi difícil? Está sendo difícil? Encontrarás consolo ao relembrar os feitos maravilhosos do Senhor. O salmista, lá no Salmo 78, eles usavam isso em casa. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração o que? Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E se você continuar lendo o Salmo, você vai ver que ele está recontando os feitos do Senhor. O poder revelado pelo Senhor no passado, meus irmãos, é referência para nutrir nossa confiança hoje, nosso ânimo hoje. Por tudo que o Senhor fez, merece nossa total confiança. Não é só por aquilo que Ele fez por eles, é também por aquilo que Ele fez por nós. Além disso, ao reconhecer a soberania de nosso Deus, nossa esperança é renovada. Ao se revelar como o Todo-Poderoso através de seus grandiosos feitos, nós podemos saber que suas promessas se cumprirão. Haverá um fim para todo o deserto. Conclusão: temos muito mais recursos do que aqueles irmãos, porque eles tinham, apesar de eles terem muitos preciosos feitos e grandiosos do Senhor para se recordar, nós temos muito mais. O que eles conheceram era sombra daquilo que se revelou a partir desse momento. Tudo aquilo que eles presenciaram, viram e ouviram era sombra e apontava para o maior de todos os acontecimentos, da maior expressão do poder do Senhor, a vinda de nosso Redentor Jesus Cristo, o Messias prometido. Apontava também para a sua morte e ressurreição, demonstrando assim que a nossa dívida foi paga. E o maior de nosso sofrimento, que é a morte, em Cristo foi vencida. Então, além de relembrar o mar vermelho, o pé enxuto do povo, 40 anos sendo sustentado pelo Senhor, nós podemos também nos lembrar da cruz, que encontra-se vazia, que o sangue inocente foi vertido, e ao ressuscitar, demonstra assim, que a exigência da lei foi suprida, não há cobrança mais. Se ele não tivesse ressuscitado, então ficaria aquela questão, a dívida não foi paga, mas como ele ressuscitou, como eu creio, a dívida foi paga. Quando a caminhada parecer dura demais, penosa demais, quando o alvo parecer distante demais, quando a esperança se esvair e o desânimo de até continuar a viver, e o choro for uma constante, saibamos que há consolo para os que choram. Eu quero encerrar lendo um texto breve e gostaria que aqueles que se sentirem à vontade pudessem repeti-lo. É instrução para nós, é pedagógico para nós. Se você sentir à vontade, você repete, você vem atrás de mim. Vi novo céu e nova terra. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo.
ao seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor nos console, nos dê o ânimo e vigor para continuar caminhando até aquele dia. Em nome de Jesus. Amém.